Eu queria que você lesse a Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, quem achou, diga amém. Olha, quem está com a Bíblia eletrônica, mas quem está com a Bíblia física aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Nós vamos falar sobre algo muito importante na vida do cristão, que é uma vida de oração. Diga comigo, uma vida de oração. Queridos, se você mantém uma vida de oração, com certeza você vai manter uma vida de vitória, de conquistas. Não, você não entendeu não. Se você viver uma vida de oração, você vai obter uma vida de vitórias e de conquistas. Olha lá, Tiago capítulo 4 fala sobre algo muito interessante que eu quero chamar a sua atenção, e falar algo que o Senhor nos falou semana passada, e agora você vai passar em revista. Diz assim, ó: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não que? Recebereis ou recebeis. Porque pedis mal, para esbanjados em vossos prazeres. Diga comigo, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Diga, eu quero, nesta noite, aprender a pedir corretamente. Amém, queridos? Pode sentar, meus amados. Meus queridos, a semana passada, nós falamos sobre um assunto muito importante aqui. Nós falamos sobre a sua vida, como uma vida de santidade, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, para que você possa destruir planos e projetos que talvez venham em sua vida lhe sitiando, trabalhando contra você há muitos anos. Nós conhecemos pessoas que vivem na igreja 10, 15, 20 anos, 30 anos, morrem e não obtêm respostas de conversão na família, de vitórias na vida financeira, de transformação na vida espiritual, porque a pessoa sempre é aquele crente geladeira, aquele crente frio, aquele crente sem muita expressividade, ele não tem muita expressão de fervor com o Senhor. Você observa que existem pessoas na igreja que muitas vezes ela se converte, ela passa um ano, ela passa 2, 10, 15, 20 anos, 30 anos pela experiência que eu tenho, e a gente encontra essas pessoas, as pessoas não têm uma expressão de fervor com o Senhor. É aquele crente que não tem uma vitória para contar, é aquela pessoa que não tem, sabe, uma notícia, uma boa nova para as pessoas, na igreja que congrega, no meio em que convive, e muitas dessas pessoas convivem em igrejas boas, e eu quero falar para você, que muitas dessas pessoas que convivem em igrejas boas, são pessoas que estão nesta igreja que é boa demais, e que muitas vezes não estão obtendo resultados. Mas eu conheço pessoas, crentes da tradição antiga, que são crentes que não têm uma vitória para contar, um testemunho para contar. Você quer desafiar alguém na inteligência? Pergunte a ele: boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Qual o livro que você está lendo? A pessoa vai dizer qual o livro que está lendo. Quando ela diz o livro que está lendo, ela está expressando que ela está adquirindo conhecimentos
para que tenha uma sabedoria e viva uma vida pujante. Você quer conhecer um crente que anda na fé, uma pessoa que anda vencendo, uma pessoa que sempre, sabe, tem algo que engrandeça a Deus? Pergunta ela assim: qual o testemunho que você tem essa semana? O que aconteceu com você nesses últimos dias? Aliás, o que aconteceu com você nesses últimos meses, nesse semestre? Conta uma vitória, conta alguma coisa. E muitos vão ficar, como dizia minha mãe, com a cara mexendo, e não tem uma expressão. São pessoas que não têm vitórias para contar. Queridos, mas as pessoas que estão vivendo assim muitas vezes, não é porque elas não têm fé. Não. Não é porque elas não são salvas. Não. Não é porque Deus não quer operar na vida das pessoas. Não, não. Muitas dessas pessoas estão vivendo essa vida sem pujança, essa vida sem testemunhos de vitória, de mudança, de conquistas, porque são pessoas que não estão comprometidas com Deus, comprometidas com o Deus que responde, com o Senhor que surpreende em respostas de orações, o Senhor que surpreende em manifestar promessas em suas vidas. E quando eu falo isso, são pessoas que não estão tendo compromisso, e você vai entender se você está ou não tendo um compromisso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim: quando você deseja conquistar um carro, o que é que você tem que fazer para conquistar um carro? Trabalhar, beleza. Mas muita gente trabalha, e por que não conquista o carro? Porque ganha pouco, pastor. Aí vamos lá. Mas tem muita gente que ganha bem e não compra o carro dos seus sonhos, ou não compra aquele sonho que ele está tendo. Por quê? Talvez esteja fazendo as coisas erradas, vendendo o tempo errado, estão recebendo um salário pelo tempo que ele tem, um salário defasado, que não condiz, e é uma pessoa que ela está se entregando. Aquela pessoa que está envolvida simplesmente, sabe com o quê? Só com o hoje. Eu vou viver o hoje. Pastor, mas a Bíblia diz que o dia da manhã não nos pertence. Sim, mas o Senhor fala sobre uma estrutura, que alguém que vai construir uma casa, ele não simplesmente, ele diz, eu vou fazer a casa, ele senta, ele analisa, ele projeta, para que ele entenda que, no dia a dia, cada tijolo sendo lançado sobre a estrutura que essa casa tem como base, chegue ao ponto em que todos os tijolos estejam estruturados para começar um acabamento da casa. E isso não é do dia para a noite. Quando o Senhor diz, ele tem que sentar, analisar, fazer os cálculos para que ele consiga terminar aquilo que ele sonhou, e que ninguém venha um dia dizer assim, esse homem começou construindo e ele não terminou, e as pessoas venham o quê? Venham rir, venham criar piadas com aquele homem. Aí o Senhor diz, esse homem é nós. Vocês têm que sentar, analisar a estrutura de uma casa, como tem que ser feito, e vocês não podem perder tempo, e nem vocês podem fazer um cálculo daquilo que é a mais, e que vocês não suportariam, e vocês não têm condições de terminar a construção. Então ele está dizendo assim, sabe o que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, a casa somos nós, a estrutura, aquilo que você quer fazer, tem que estar de acordo com as suas possibilidades, amém ou não amém? E o que é a minha possibilidade? É a minha fé, mas eu tenho que ter um entendimento que a casa, eu tenho que me envolver com a construção dessa casa, e eu não vou construir do dia para a noite, eu tenho que agir a minha fé, e essa fé tem que ser uma fé inteligente. Tem pessoas que eles não sabem pedir, eles pedem mal. O que é pedir mal? Uma pessoa que pede mal é uma pessoa que ela não tem maturidade naquilo que ela está pedindo. Por exemplo, eu vou pedir a Deus que Deus me dê logo um avião, quando eu não tenho estrutura de ter um carro básico.
Eu vou pedir a Deus que Deus me dê uma mansão, quando eu não tenho a fé nem sequer de construir um quartinho? Eu vou pedir a Deus que Deus me dê, sabe, Senhor, eu quero minha casa com piscina, todo mundo quer isso, mas o Senhor está falando sobre uma fé inteligente. A fé inteligente é aquela que você saiba pedir a Deus, segundo a estrutura da fé que você tem, você não dá um passo além das pernas, é você entender que você precisa entender essa questão de pedir. A estrutura da casa significa: eu vou fazer acontecer na minha vida conforme a fé que eu tenho desenvolvido. O pior disso tudo é quando você não se liga em ter uma mudança de vida. É isso que eu quero, é nisso que eu quero chegar. Porque você quer, mas você não luta pelo que você quer. Muitos de vocês estão passando por problemas seríssimos, vocês não estão dando conta. Há mais de 3 meses eu vim acompanhando essa guerra da Rússia e Ucrânia. Eu vinha sempre analisando. Quer dizer, há vários anos vem essa guerra. Mas quando eu comecei a ouvir que a embaixada americana disse: todos os americanos saiam da Ucrânia. Houve um alerta, e os americanos que ficaram, eu não sei se ficaram, mas se ficaram, alguns morreram. Outros perderam tudo. E as pessoas que foram alertadas, elas estavam à beira do abismo. Que foram as pessoas que foram assassinadas, pessoas civis que morreram na guerra, não devia nada, simplesmente elas estavam lá, estavam à mercê de uma guerra entre homens que só estão lutando por uma coisa, não é pelo bem de uma nação, mas é pelo bel prazer, é o poder. E muitos perderam a vida, perderam suas casas, perderam seus bens, perderam seus imóveis, perderam os seus grandes negócios bem estruturados, seus edifícios, seus hotéis, seus restaurantes, suas padarias. Muitos perderam suas empresas, muitos perderam muito mais do que isso, perderam suas vidas. Mas um alerta foi dado. O alerta já vinha. E aí as embaixadas só tirando as pessoas de lá de dentro. Quem foi inteligente, pegou as malinhas e partiu. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus, Ele manda os alertas espirituais. Quando o Senhor te convocou para jejuar e orar, crente, o Senhor sabe o quanto você está precisando mesmo de buscar a sua presença, porque muitas vezes nós estamos muito preocupados com o nosso sucesso, estamos querendo somente suprimento para o nosso bel prazer, e o Senhor está dizendo: eu estou disposto a abençoar você, mas você está disposto a dar de você o seu culto racional, a entregar de você a sua vida no altar do Senhor? E muitas vezes nós estamos querendo só a solução. E amados, e o Senhor está dizendo para você mais uma vez: o seu compromisso de mudança na sua vida só depende exclusivamente de você. O tempo que você falou para o Senhor: eu vou tirar para me consagrar, e você quebrou esse pacto, é justamente aquele homem que construiu a casa, mas ele não soube fazer os cálculos. Eu estava dizendo aqui aos líderes de célula terça-feira, nós falamos com toda a igreja, graças a Deus por você que estava aqui. Eu disse: irmãos, vocês vão orar 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde. Não é para alguns, não, é para todos. Deixa eu dizer para você mais uma vez: não é para alguns, é para todos. Deus quer te dar uma vitória, mas Deus quer de você uma resposta, a resposta de um compromisso de oração e busca com Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar.
Vocês viram que é humilhação, que é jejum, uma das coisas muito importantes. E nós estamos à mercê. Nós estamos brincando de ser crente. E aí eu volto para o assunto. Crentes que passam 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja, não tem um testemunho a dar, uma vitória para contar. Eu conheço crentes que moram na mesma casa, tem o mesmo sofá, há 40 anos atrás. Aí você me pergunta, como está o sofá dessa pessoa? Pastor, o senhor gosta de olhar a vida das pessoas? Não, eu tenho 2 olhos. E onde eu chego eu vejo. Só para cortar seu barato. Tem aquela história, aquele cara tem aquele carro velho, faz uns 20 anos. Quem conhece gente assim? Não, você não faz isso. Porque eu vejo. Isso chama-se um demônio dentro daquela vida, naquela casa, naquela família, que não deixa a vida daquela pessoa mudar. Tem um irmão que estava com uma casa aqui muitos anos sem construir. Eu disse, irmão, você quer um conselho? Existe um espírito, Exu do lodo. Você já ouviu falar nesse espírito? Ele disse, cruz credo, pastor. Deixa eu te dizer um negócio. O Exu do lodo, ele fica na construção. Ele faz a construção mudar de cor sem você pintar. Quem já viu uma construção velha ficando verde sem você pintar? Já viu? Aquela construção, aquele verde, não é a tinta que você está botando, não. É o lodo que cria naquela construção. E o cara não consegue terminar aquela construção nunca. Porque Satanás, e ele vai fazer de tudo para não sair dali. Eu disse a ele, põe uma camada de tijolo e determina que tu vai terminar teu prédio. E ele disse, é assim, pastor, eu vou fazer. Eu digo, é desse jeito. Você tem que bater de frente com o diabo, mas você tem que ter uma atitude. Digo, olha, quando você contratar um pedreiro, basta você comprar lá uma quantidade de tijolo básica. Quando você jogar aquela camada de tijolo ali, básica, contratar uma diária só de um pedreiro, e você vai perguntar a ele, olha, quantos tijolos vai bater aqui? Tantos tijolos. Pronto, compre só o cimento, o tijolo e o pedreiro. Você paga a diária dele. Irmãos, aquele cara construiu uma casa. Depois, bacana a casa dele ficou. E ele disse, eu não entendi que é desse jeito. Eu digo, atitude, oração. Você tem que orar, você tem que agir. Existem espíritos que você tem que jejuar para combater essa força. Mas existem coisas que para manifestar na sua vida, você tem que agir. Amém ou não amém? Pastor, eu vou abrir um jejum e vou ficar em casa esperando que alguém bata na minha porta, aqui tem uma proposta de emprego para você. Pode acontecer, mas eu vou dizer uma coisa, é cair um raio 2 vezes na minha cabeça ou na sua. O Senhor quer que eu e você entrem em ação, e muitas vezes nós estamos pedindo mal, sabe por quê? Porque a gente está atribuindo ao Senhor a ação, quando o Senhor, no mundo espiritual, diz, eu vou agir na sua vida, quando você se mover, de fato, para fazer. Então, meu amado, entenda que o jejum, a consagração, já é para desbaratinar toda a obra de Satanás. Você começa a agir no mundo espiritual. Está lá o menino demoniado, o pai do menino preocupado, os discípulos oram, sai Satanás em nome de Jesus. O Senhor tinha dado ou não tinha dado poder aos discípulos? Tinha. O discípulo estava tudo, Senhor, olha, cara, a gente, quando ora os demônios saem, em teu nome os demônios se sujeitam. O Senhor disse, isso é simples, não fiquem felizes porque os demônios se sujeitam a vocês, se alegrem porque o vosso nome está onde? Está nos céus. Uma notícia rolou, nós oramos e os demônios se sujeitam. Em outro lugar, o menino endemoniado, o pai do menino desesperado,
E os caras não conseguiram repreender o demônio. E aí o Senhor, o pai do menino chega desesperado: Senhor, eu trouxe meu filho e está aqui, ó, a força espiritual na vida dele, trouxe para os teus discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E por que outrora os discípulos disseram que conseguiram expulsar demônios de outras pessoas? Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você se depara com forças espirituais, principados, espíritos fortes, pode ficar certo, você vai precisar ter uma vida mais de oração, viu? Uma vida mais de jejum, uma vida mais de entrega. Mas eu não ligo para esse negócio de expulsar demônio, não ligue não, eu não estou falando sobre isso não, eu estou falando sobre espíritos que ficam na sua vida, e você passa 1 ano, 2, 10, 20, 30 na igreja, nada muda, e você vê Satanás brincando com seus negócios, destruindo sua vida financeira, e você fica atribuindo a pessoas e ao sistema a falência, e o Senhor está dizendo: ei, acorda, tu não deste conta ainda que a vida espiritual tem que ser colocada de uma forma mais em dia comigo, e que tu precisas se levantar contra esses espíritos malignos? Meus amados, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há anos atrás. Comecei a ter uma amarração na minha vida, uma miséria começou me travando, desgraça. Foi me travando, um inferno, uma agonia, e dava pulo para lá, inventava negócio para cá, e ganhava dinheiro aqui, mas sempre, e eu disse uma vez: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando tu me buscares de todo o vosso coração. O meu povo que se chama pelo meu nome tem que se humilhar, Roberval, tem que orar, tem que me buscar, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que buscar a minha face de verdade, tem que ter tempo comigo. Existem caixas de oração, de demônios que só saem com jejum e oração, meu irmão. E eu disse: Senhor, se é desse jeito, estou pronto a pagar preço. E eu botei para orar de manhã, de tarde e à noite. Quando eu não estava trabalhando, era joelho em terra. E eu passei muito tempo fazendo isso na minha vida. Mas na minha vida, que eu digo depois, em meses depois eu vi o Senhor abrir as portas. Meses de oração, de jejum, consagração, o Senhor abriu as portas. Sabe o que é que Deus quer? Ele permite muitas vezes os crentes passarem as dificuldades que passam, para que esses crentes se voltem para o Senhor. Mas sabe o que o crente burro, me desculpa a expressão, faz? Ele fica procurando uma saída aqui, aí ele não acha, ele procura outra saída aqui, ele não acha, ele procura outra saída aqui, mas ele não acha, ele procura outra saída aqui, e ele não acha, e ele diz: Senhor. Aí o Senhor olha lá de cima e faz: até que fim que você vai encontrar? Está encontrando a saída. Meus amados, os discípulos ficaram desesperados, porque não expulsaram os espíritos malignos daquela criança, daquele jovem, daquele menino. Depois sozinho: Senhor, aqui para nós e o povo da rua, foi o que aconteceu, que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele menino. Queridinhos, tem demônios, caixa de demônios, que só sai com o quê? Jejum e oração. Você está jejuando? Jejuando, você está? Você vai ter que entrar na batalha de oração, meu irmão. Ou você quer viver essa vida mais 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ou você quer viver essa vida que você está vivendo sem contar uma vitória? Quantos anos você está nessa igreja e você não tem uma vitória para você contar?
Uma conquista simples, básica, você não tem para você contar. Deus estava me alertando quanto a isso. Deus estava me inquietando quanto a isso. O Senhor disse: filho, chegou a hora do meu povo parar de brincar, de se reunir em célula. Chegou a hora do meu povo pegar a mão no arado e botar para gerar mesmo, e fazer esse ministério e avançar. Chegou a hora do meu povo parar de brincar, de viver uma vidazinha de crente, sem gerar filhos espirituais. Como chegou a hora, o Senhor disse, da minha igreja ser desafiada, nesses cultos no sábado, para você abrir os seus olhos, e dizer assim: chega, basta, essa vida sem resultado, acaba hoje. Eu vou mudar. E não se desespere, se você sair daqui, e não ver a sua vida mudando automaticamente amanhã, depois de amanhã. Não se desespere, mantenha-se firme na oração, perseverante na oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu tenho uma oração sem força, sem desejo. Eu tenho uma oração em que eu não invisto em Deus. E quando se fala de oração, estou falando de relacionamento. Diga comigo: relacionamento. Quantos anos você vai passar aqui dentro desse ministério e não vai ter uma bênção para contar? Aliás, quantos anos você vai ter de crente para não ver a sua família transformada, seu esposo, sua esposa transformada, seus filhos mudando, se convertendo? Quantos anos? Quantos anos você vai passar, amado, sofrendo na mão dos verdugos? Porque é Satanás puro que começa lutando e luta, deixa você desempregado, deixa você amarrado, e ele ilude você com uma coisa, com outra, faz tudo para você não vencer. Quantos anos você vai deixar Satanás trabalhar na sua vida sentimental? Chegou a hora de você bater o pé firme no chão e dizer: chega, basta. Eu vejo pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho uma sorte para arrumar um namoro hoje, quando é com 6 meses, se acaba. 3, 4, eu não consigo, pastor, passar 3, 4, 5 meses. Sabe o que é isso? Isso é uma força maligna. Gente de potencial, menina bonita, rapaz bonito, não consegue arrumar uma pessoa bacana. Isso é uma força espiritual. E você precisa se levantar e dizer: basta. Quando você põe sua vida no altar em oração, em busca, e tem um coração sincero com Deus, Deus vai fazer aquela pessoa, que é a pessoa dos seus sonhos, do desejo do seu coração, chegar diante de você, meu irmão. Porque eu vou te dizer uma coisa: o lugar onde eu conheci minha esposa tinha tudo para não ser o lugar. Já qualquer crente diria: ali, aqui, onde tu estava. Deus é fiel. Quando Ele vê um coração fiel, Ele diz: eu vou abençoá-lo. Eu vou abençoar com pessoa bacana. Eu botei no meu coração: a pessoa que eu quero, ela vai ter que ser da minha igreja. Se ela não for da minha igreja, eu vou levá-la para a minha igreja. Sabe por quê? Porque eu quero uma pessoa companheira comigo, que comungue comigo da mesma fé, que coma do mesmo pasto, que se alimente com o mesmo alimento de fé que eu alimento. Porque o que eu vejo muita gente por aí é essa discrepância. É o cara de uma igreja, a mulher de outra igreja, e aí fica pensamentos diferentes, mas tudo é de Deus, pastor. Na macumba as pessoas dizem que é de Deus também, no espiritismo diz que é de Deus também, e aí? Você precisa sempre ter maturidade e dizer assim: eu vou orar, e o meu Deus é Deus de fazer milagre na minha vida. E nem precisa, se tem um solteirinho perto de você, diga assim: nem precisa buscar nos pastos por aí, viu? Tu já está noivo, não precisa dizer. Você está entendendo? Porque teve um tempo atrás que eu vi um desespero aqui, nos camaradas nessa igreja, que começaram, vou pescar lá no aquário, não sei de onde, eu digo: vai. Espíritos malignos não baixam a guarda para você.
e você simplesmente ignora. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, abra sua Bíblia para você entender. É por isso, irmãos, que a igreja passa anos e anos e anos e não vê nada, porque a igreja precisa orar, amados, a igreja precisa se consagrar, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa tomar tempo com Deus. É um casamento conturbado, com uma casa que o diabo está ali cirandando, jogando o rabo dele para lá e para cá, e joga a mulher contra o esposo, e a mulher pega, a mulher não sabe, pega os filhos ainda junto e joga contra o esposo, e daqui a pouco é um inferno dentro da igreja. Sabe por que acontece isso? Porque tu não ora, tu não jejua, tu não busca ter uma vida realmente reta com o Senhor. Busca Deus para tu ver se Satanás tem tempo de estar se andando dentro da sua casa, meu irmão. Mas a gente não ora não, gente. A gente vem para os cultos, assiste um culto, um bom religioso, põe uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e sou crente, glória a Deus. E queima tudo quanto é capeta, está amarrado, está queimado, está repreendido. E Satanás está nada, eu estou colado em tu, rapaz. Eu estou no teu filho, eu estou na tua filha, eu estou na tua esposa, eu estou no teu esposo, eu estou na tua vida sentimental. Está repreendido e não está. Sabe por quê? Satanás não gosta de lugares que tem fogo. Onde tem fogo, o diabo diz: estou fora. Crente de fogo é crente que ora. Precisa ser aquele crente que chega rodando a baiana em todo canto, mostrando que você é do fogo, o reteté. Não. Crente que ora, crente que busca, crente que se entrega, crente que tem uma vida de oração ao Senhor. É crente que faz efeito, irmão. É crente que chega perto e o demônio diz: epa, esse aí eu reconheço. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quando você põe sua vida no altar e você ora, você se entrega ao Senhor, você não precisa se esforçar muito até para orar por alguém. Quantas experiências, ainda hoje eu tive e ainda hoje eu tenho, e que muitas vezes eu não preciso orar, só mando, fecha os olhos, fica assim, e a pessoa manifesta. Eu nem disse uma palavra, e os Espíritos se manifestam. Sabe o que significa isso? Vida no altar. Busca, ora. E olha, eu digo uma coisa para vocês: ainda falta muito onde eu quero chegar. E eu não vou abrir mão da minha vida de oração, de jejum, de minha consagração ao Senhor, porque eu sei que o caminho é estreito, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. E uma das coisas eu te aconselho: começa o jejum buscando pela tua vida espiritual. Começa a tua vida de oração pela tua vida espiritual. Fica procurando, não te preocupa com carro não, irmão. Casa, não sei o que, nada disso. E Deus vai abrindo as portas para você. E não podemos de forma alguma ser ignorantes com essas questões. Foi o que o Senhor estava me dizendo, disse: filho, abra os olhos do meu povo está passando os dias, irmãos. Sabe qual é a moeda de maior valor na face da terra? Tempo. Está passando, a gente não está tendo resultado, não está vendo resultados, e a gente está conformado. Daqui a pouco você tem 25, 30, 40, 50 anos, e aí, irmão? Está envelhecendo. A vida espiritual do mesmo jeito, aquela frieza, não tem vontade com as coisas de Deus, não tem fogo, não tem vontade. Está bem, está tudo bem. Amado, abre os teus olhos, o Senhor está falando com você. Começa pelo mundo espiritual, tua vida espiritual. Busca relacionamento com o Senhor, te entrega ao Senhor, porque Satanás não brinca com você, mas você está brincando com o diabo. Tem que haver mudança, você tem que ter uma vida de vitórias, você tem que ver negócios seus fluindo.
É isso que o Senhor está dizendo, não é o ímpio desgraçado pisando em você, não é você fluindo. O Senhor está dizendo, o ímpio trabalha junto para entregar a quem? Ao justo. Mas muitas vezes está acontecendo o contrário, e a gente está procurando o bode expiatório, ou seja, aquele em que você está entregando, jogando a culpa. Você tem que dizer assim: eu assumo, Senhor, a partir de hoje eu assumo, a culpa é minha, a minha vida não está mudando, meus negócios não estão mudando, as coisas não estão acontecendo, a minha casa está um inferno, as coisas estão tudo do mesmo jeito, porque eu tenho sido um crente de araque, que não tenho pegado de rocha mesmo com o meu compromisso. Porque Satanás, é isso aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Aí ele vai e fala assim, ó: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os o que, gente? Os desígnios, ou seja, literalmente pensamentos. Para você não ser vencido pelo inimigo, é necessário saber como ele pensa. Neste caso, isto é, você precisa levantar a sua cabeça e dizer: Satanás, onde você ganhou vantagem, pode parar, acabou. Hoje você vai parar aqui. Até hoje você brincou comigo. Até hoje você travou a minha vida. Até hoje você brincou com a minha vida sentimental. Até hoje você botou lixo nos meus caminhos, na minha vida, meu relacionamento, que nunca durou com ninguém. Até hoje eu fui um cara que não prosperei. Até hoje a minha vida foi uma vida amarrada, cheio de problemas de saúde, doente. Até hoje, a partir de agora, eu não vou ignorar você. Eu estava ignorando, pastor, nem tinha percebido. O Espírito Santo está falando para várias pessoas aqui. Eu não tinha percebido que eu estava sendo vítima de Satanás. E eu achava que o problema na minha casa era simplesmente porque a minha mulher não prestava, ou meu marido não prestava, ou porque ele não queria se converter, ela não queria se converter, meus filhos não queriam nada com Deus. Não. Até hoje você achou. No tempo de Deus. No tempo de Deus Ele vai me prosperar. No tempo de Deus Ele vai abrir as portas, e tu está ficando velho. E que tempo é esse? Quando você morrer, não tem mais graça. Mas pelo menos eu tenho a minha salvação. Ô crente pobre, o Senhor diz que o reino de Deus está dentro de vós. A vida eterna começa no dia que você se converte. É uma vida eterna, começa na hora que eu faço aliança com Deus. Agora o Senhor diz: eu quero que vocês reinem aqui nesta terra. Eu amo a prosperidade na vida dos meus servos. Até hoje você pensou como Satanás fez você pensar. Abra os seus olhos e diga: a partir de hoje, minha vida mudou. Minha vida mudou. E amados, encerro dizendo para você o que diz na palavra do Senhor. Claramente o Senhor nos diz aqui, ó, como tem que ser a sua posição. Uma posição de vitorioso. Vamos ficar em pé, por favor. Não desvanecer na oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. O Senhor fala como é que você tem que ser. Deus, eu não aceito isso. Olha só o que diz em Efésios 6, 18. O 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que estar revestido disso. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele diz oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, oração em línguas. Pastor, eu não sei o que pedir, eu já não sei mais o que orar. Não te preocupe, Romanos 8, 26 fala sobre isso. O Espírito Santo, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Você vai estar orando em línguas. Rabachore canta lamanaia, suribalabachere candalabassuri andalabache, cantaralabaçu. Você vai orar, irmãos, em línguas.
Não tem essa de você ficar, não tenho mais palavras, você é ilimitado. Diga comigo, eu sou ilimitado. Porque você tem o Espírito Santo em você, amado. Então você não tem que aceitar esse mal que estava sobre você e começa orando em línguas todo dia, apresenta ao Senhor tudo isso que você quer que Deus faça, uma obra na tua vida, um milagre na tua vida, e você vai dizer, eu estou aqui, Senhor, eu estou em oração em todo o tempo, eu estou em oração em Espírito, no Espírito, está dizendo no Espírito Santo, eu vou orar em Espírito, e o Senhor já me deu respostas. Pai, obrigado, Senhor, o Senhor está agindo em minha vida, há uma revolução na minha vida, há uma mudança em minha vida, toda frieza cai por terra em minha vida, em nome de Jesus. Eu sou fervoroso de Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito, Senhor, Satanás falar o contrário, colocando muitas vezes a indiferença para os cultos, indiferença de estar na igreja, indiferença de me envolver com a obra de Deus. Satanás, você está repreendido. Pai, eu te agradeço, eu tenho um espírito fervoroso no Senhor, porque o Senhor já me deu esse espírito. Mas se é aquele que está esperando no Senhor, pastor, eu tenho até raiva quando eu vejo uma pessoa fazer isso. Tá, irmão, tá, Deus abençoe, irmão, vou-me embora. Digo, tu é burro demais. Até hoje nunca aprendesse uma ministração que eu tenho ministrado tanto naquele altar. O cara não aprende e ele repete a dosagem, porque ele quer continuar sendo aquele bichinho da cenourinha. Chega em casa, você bota no Google assim, o burrinho da cenoura. Ele é iludido com a cenoura. Tem crente que é iludido com os jargões crentez. A cenourinha é Deus proverá, irmão. Deus está no comando, Deus está no controle. Qualquer dia, qualquer hora, tenho certeza. A bênção está chegando. Aí o cara passa um ano, 10, 20. Eu vi isso. Nasci no Evangelho, amado. 52 anos de Evangelho. Será que dá para a gente ter noção? Não, as igrejas que nós passamos, de São Paulo, aqui na região da gente. Será que eu nunca vi isso? Se repetindo, e nós temos que ser isso aí, ter os olhos espirituais abertos e dizer, Pai, chega. E aí o versículo diz, com toda perseverança e súplica, ele diz, vigiando, com toda perseverança e súplica. Por que vigiando? Abre os olhos, vigia. Espera aí, não está surgindo não, então oração em línguas. Não está surgindo ainda, não está manifestando. Orações de graça, ações de graça, ações de graça, ações de graça. Repita comigo, ações de graças. Irmão, você tem feito oração de ações de graças? Não tem um dia da minha vida que eu passo batido com ações de graças. Todo dia oração de ações de graças. 500, 400 vezes ações de graças. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu me ajoelho lá. E fico lá na presença do Senhor, ações de graça. Tem dia que eu não peço nada, é só ações de graça. Ações de graça, depois eu digo, papai, amém? Tudo ok? Posso deitar? Ele não, ora um pouquinho em línguas aí também. Aí vou orar em línguas. Aí chega uma hora que o Espírito Santo diz, pode descansar, filho. E daqui a pouco, ó, na mãozinha, tchum, o Senhor, tum, 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 e vai abrindo portas. Ele vai mandando, pessoal. É isso que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo quer que você entenda nesta noite. Deus abençoe sua vida, te dando resposta em tudo que você precisa. Põe isso em prática, que você vai ter uma vida de sucesso, para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Pode aplaudir a Ele, que Ele merece.